Os cerimoniários do ambão e da credência são duas partes integrais para o decorrer da missa. O do ambão fica encarregado de trazer os leitores para a mesa da palavra durante a liturgia da palavra, enquanto o da credência fica encarregado de trazer os objetos litúrgicos para o padre durante a liturgia eucarística. Na procissão de entrada, o ambão e a credência entram juntos, lado a lado, e são a primeira fileira logo depois do seminarista, diácono e dos padres. Entre si, não existe posição correta para esses cerimoniários. Pode ficar à esquerda, o outro à direita. Ao reverenciar o altar na procissão de entrada, o cerimoniário do ambão deve subir o presbitério e pôr-se logo ao lado da mesa da palavra, na ponta mais distante ao altar e virado em direção à credência oposta. Caso a credência seja coberta, é por lá que o cerimoniário deve subir para poder chegar até o ambão. Feito isso, o cerimoniário apenas espera até a conclusão da oração do dia. Aquela oração que vem depois dos ritos iniciais, das fórmulas e do glória. E então ele desce o presbitério para poder buscar o leitor. O leitor que está para subir para o ambão sempre fica à direita do cerimoniário, enquanto o que está descendo fica à esquerda. Quando o leitor, ou os leitores, estiverem do lado do cerimoniário, todos realizam vênia, e aí o cerimoniário sobe para o ambão. Caso esta seja a primeira leitura, o lecionário vai estar fechado em cima do ambão. Desta forma, o cerimoniário abre o lecionário, entrega o microfone ao leitor e retorna à sua posição inicial. Ao fim de cada leitura, o cerimoniário do ambão realizará o mesmo movimento. O leitor vai acompanhar o cerimoniário de volta para a nave e o próximo leitor estará esperando o cerimoniário aos pés do presbitério. Hão de se notar duas coisas. Primeiro, o cerimoniário do ambão deve estar sempre à frente do leitor que ele está trazendo ou levando do ambão. Segundo, os leitores sempre dão um passo para trás ao fim de cada leitura. O cerimoniário tem de estar atento a isso para posicionar-se no ambão e, caso necessário, desviar de acordo para evitar uma colisão. Lembre-se também que o cerimoniário do ambão deve descer apenas quando terminada a oração ou a leitura, nunca antes, mesmo que esteja bem próximo de terminar. Tudo o que foi dito acerca da função desse cerimoniário durante as leituras do lecionário também se aplicam à oração dos fiéis. São os mesmos movimentos. Podem haver mais de um cerimoniário servindo como credência. Inclusive, o cerimoniário do ambão deve auxiliar estes durante a liturgia eucarística. Na imagem, da esquerda para a direita, vemos todos os objetos que serão entregues ao padre em ordem. O primeiro deles é o cálice. Durante a missa, além da patena, esse disco que está em cima do cálice, o cálice também vem acompanhado do véu humeral e da pala. Esta é a forma como o cerimoniário tem de segurar o cálice. Lembrando que, durante a missa, a mão do cerimoniário deve estar por baixo do véu humeral. O próximo objeto é a âmbula, onde se encontram as hóstias. Independente de seu formato, as âmbulas são seguradas sempre por baixo. Mais de uma âmbula podem ser levadas ao mesmo tempo. Nesse caso, o cerimoniário leva cada âmbula numa mão. Caso o cerimoniário esteja levando apenas uma âmbula, no entanto, ele deve segurá-la com as duas mãos. Depois vem as galhetas, dois frascos no qual um está repleto de água e o outro tem apenas um pouco de vinho. O suporte das galhetas pode variar, mas elas nunca devem ser levadas sem o suporte, uma galeta numa mão e a outra na outra. Também há de se ter cuidado porque as galhetas são um pouco sensíveis no suporte e elas podem cair no chão, mas isso é raro de acontecer. Você também deve ter notado essa pequena colher em cima da bandeja, junto com os frascos. Ao entregar as galhetas para o padre, a colher tem de ter sido posta dentro da galeta de água. Quando o padre receber as galhetas, os dois frascos têm de estar abertos. Caso não seja possível ver o conteúdo das galhetas, o cerimoniário deve apontar para o padre qual é a primeira galheta que deve ser usada. Claro, sempre mantendo a descrição. É possível diferenciar as galhetas pela quantidade de líquido que tem dentro delas. A de vinho, sempre a primeira, é a que tem menos conteúdo. Por isso, é de crucial importância que o cerimoniário da credência cheque as duas galhetas antes da liturgia eucarística. Logo após, vem o lavabo. Lembre-se que, em missas com turíbulo, o padre incensa o altar depois de receber as galhetas. Dessa forma, o lavabo é apenas entregue ao padre depois dele ter devolvido o turíbulo e ter sido incensado. A função pode ser exercida por um ou por dois cerimoniários. Quem estiver segurando a bandeja do lavabo também deve pôr os 3 dedos dentro do pano que está em cima da jarra. É assim que se realiza a função da credência. Note apenas que, durante a missa, o padre devolverá a pala e o véu humeral antes de receber as âmbulas.
Depois do lavabo, a credência não realiza funções até o fim do prefácio, quando começam a cantar santo, santo, santo. Neste momento, um dos cerimoniários da credência desce junto com os seruferários para a nave, aos pés do presbitério, levando a sineta. De todos os objetos, a sineta provavelmente é o mais sensível. Qualquer girada mais intensa de mão pode acabar tirando algum som dela. Por isso, ao segurar a sineta, recomenda-se que uma das mãos cerimoniárias esteja sob o objeto, segurando com os dedos os badalos, que é como se chamam as linguetas de todo o sino, para evitar que eles acertem o metal e toquem acidentalmente. Na procissão da consagração, a sineta acompanha o castral da frente e fica ao lado dele. Ela toca em 3 momentos. Toca uma vez quando o padre estende as mãos sobre o cálice. Toca 3 vezes quando o padre levanta a hóstia. E toca mais 3 vezes quando ele levanta o cálice. Para tocar, só é preciso girar a sineta de um lado para o outro. Lembre-se de tocar a sineta apenas quando a hóstia ou o cálice estiverem acima da metade do nível da cruz do altar. Lembre-se também que, caso haja turíbulo, a sineta deve tocar após cada ducto deste. O último objeto a ser entregue é o purificatório, levado ao padre durante a oração do cordeiro. É de crucial importância tentar-se de segurar o purificatório pelo metal. A parte de vidro escapa. Junto com ele vem o manistério do lavabo, posto embaixo do copo. O purificatório deve ser posto em cima do altar e o manistério deve estar em direção ao povo, o bordado do manistério virado para o padre. Feito isso, falta apenas devolver os objetos à credência após a comunhão. Primeiro deve ser entregue a galeta d'água. O cerimoniário leva a galeta ao padre e permanece próximo ao altar até que ele a devolva. Depois, o cerimoniário leva a pala e o véu humeral, que infelizmente não estão na gravação. A pala deve estar de pé, aberta no altar, e com um véu humeral atrás. Junto, o cerimoniário devolve o purificatório e o manistério. Então o padre devolverá as âmbulas. Em seguida, devolverá o cálice. Assim termina a credência.